nós médicos, acreditamos em algumas coisas sobre água que não é verdadeiro. A primeira coisa, por exemplo, é que quando você está desidratado, você tem uma boca seca. Isso não é verdade. Você pode estar desidratado e não estar com a boca seca. A segunda é que você sempre vai ter sede quando precisar de água. Isso não é verdade. À medida que você envelhece, você vai perdendo todas as funções, você também perde essa habilidade da sede. Então, o indivíduo, a partir dos 60 anos de idade, ele tem que ser orientado a tomar água sem sentir sede. Porque se ele for esperar a sede, ele não vai tomar água de jeito nenhum. O terceiro mito com relação a isso é que você pode substituir a água. Você não pode substituir a água por suco, por café, por chá. Não, água é água. Então, esses mitos todos vêm confundindo. Mas o principal deles, que eu quero passar para você, é o seguinte: não espere ter sede para beber água. Porque se você esperar ter sede para beber água, você vai ficar desidratado. Entre outras coisas, você vai desenvolver rugas. O indivíduo desenvolve ruga principalmente por desidratação. Uma pessoa bem hidratada, independente da idade dela, ela tem uma pele lisinha. E você vai ver isso em você. Eles fizeram estudo com pessoas que tinham rugas e tomaram 3 litros de água por dia durante 2, 3 meses e fizeram o estudo antes e depois. E se eu te mostrar as fotos, nas minhas aulas eu mostro, você vai achar que a pessoa passou por uma cirurgia de estética, por uma cirurgia, uma plástica. E foi nada mais, nada menos do que hidratar a pele. Do mesmo modo que você está hidratando a pele e a pele fica sem rugas, você está hidratando o seu cérebro, você está hidratando o seu coração, você está hidratando o seu fígado, você está hidratando os seus rins, você está hidratando o seu intestino. Se você tem problema de constipação, por exemplo, eu tenho dificuldade de ir ao banheiro. Provavelmente é porque você está bebendo pouca água. Basta tomar 6 a 8 copos de água por dia e você vai ver que você não vai passar muito tempo no banheiro constipado. O seu intestino vai funcionar normal. O doutor Batman Gelid mostrou isso, que todas as constipações que tinham na penitenciária eram curadas com água e sal. E depois nós vamos discutir com você a proporção que se faz entre a água e o sal. Bom? Próxima Doutor, pergunta. Falando sobre essa questão do intestino, então, as pessoas que tomam fibra sem água estão fazendo errado. As pessoas que tomam fibra... A nossa dieta ocidental, ela tem 2 grandes problemas. Você que está nos assistindo aí, nós temos 2 grandes problemas. Nós temos pouca fibra e pouca água na nossa dieta. Os nossos antepassados, na era paleolítica, há 10 mil anos atrás, eles consumiam em torno de 200 a 300 gramas de fibra por dia. Um americano, eu não tenho estatística brasileira, mas eu vou lhe dar a americana, um americano ingere em torno de 15 a 20 gramas de fibra por dia. Um antepassado da era paleolítica ingeria 200, 300. Então, você tem que passar a ingerir mais fibra. E o segundo aspecto é a água. Então, se você passar a ingerir mais fibra e passar a ingerir mais água, só isso aí muda praticamente da água para o vinho. Você vai pegar pessoas doentes e elas vão se curar, como o doutor Batman Gelid mostrou nesses 35 meses que ele passou na penitenciária. Ele curava pessoas de doenças crônicas com água. Nós vamos poder discutir mais detalhe, por exemplo, a aplicação na dor crônica. Uma pessoa que tem dor crônica está desidratada. Você hidrata ela com água e sal e ela melhora, ela para, não precisa ficar tomando analgésico, porque você sabe, se você tomar analgésico todo dia, você termina na hemodiálise e depois já vai entrar na fila de transplante renal. Tem muita gente aí que está recebendo hemodiálise que ingere analgésico diariamente e nunca teve a curiosidade de ler a bula que um Tilenol todo dia
pode causar, levar você a um transplante renal. E se ao invés de tomar o seu Tilenol, se você tivesse o seu corpo hidratado e um pouquinho de sal, uma pitada de sal, que nós podemos mostrar aqui como, você não teria esse problema. Então, à medida que a gente vai discutindo, vão aparecendo os milagres da água. Aliás, o Dr. Bart Miguelito tem um livro mostrando os milagres da água, porque parece milagre mesmo, de tão impactante que é. Doutor Lai, onde ocorre o processo, em que órgão da desidratação? A desidratação, o que acontece com a desidratação é o seguinte: a desidratação leva a um estímulo de uma substância chamada histamina. Histamina facilita a dor, facilita a alergia, facilita a asma, facilita a constipação. Só por aí já começou. Você viu? Olha a quantidade de coisa que você pode tratar simplesmente com 2, 3 copos d'água seguidos. Porque a pessoa diz assim, eu tenho vontade de beber mais água, mas sabe o que acontece comigo? Eu esqueço. Eu tomo um copo d'água, depois eu não me lembro mais, porque eu não tenho mais sede. Então, você faz assim, ó. Olha a minha recomendação, como é simples. Quando você for tomar um copo d'água, não tome um copo d'água, tome 3. Porque mesmo se você esquecer depois, você já tomou pelo menos 3. Logo, logo, o seu rim vai começar a funcionar melhor, você vai conseguir urinar mais, você vai sentir outra coisa, o seu cérebro precisa muito de água, a sua memória melhora, tudo tem a ver. É tão fascinante que é tão simples, e não tem custo nenhum, porque você vai ter um filtro de boa qualidade para filtrar a água, porque a água chega à sua torneira, ela vem tratada, e para ser tratada, ela tem uma série de coisas, nós vamos discutir aqui, ela tem o cloro, ela tem o flúor, então ela tem algumas coisas que prejudicam. Então, você tem que fazer, às vezes até estruturas orgânicas vêm contaminadas. E isso você tem que fazer. A pureza, a primeira propriedade, são 6 propriedades da água que nós vamos discutir aqui. Todas 6, qual que é a mais importante? Não tem a mais importante. Todas são importantes. Mas a primeira delas é a pureza. Eu estou falando de água pura. Eu não estou falando de água contaminada. Uma água engarrafada, ela pode ser muito gostosa, mas de onde que ela veio? Você mora em São Paulo, ela veio de Porto Alegre, ela não veio de avião, ela veio de caminhão, ela veio pela estrada, 101, subindo. E um momento no caminhão, no momento que estava na viagem, era meio-dia, e o sol estava quente, e aquele sol quente bateu na garrafa de plástico, no tambor de plástico, no que for, e liberou xenoestrógeno. Então, é possível que uma água lá na mina seja excelente, mas quando chega à sua mesa, por causa da viagem longa, ela chega contaminada. Então, você já aprendeu. A melhor água para você, se você quiser beber água engarrafada, é a água que é produzida perto de onde você mora. Se você mora em São Paulo e tem uma mina em Campinas, essa é a ideal para você, porque está ali perto, entendeu? Não tem muito o que viajar. Agora, se você mora em Fortaleza e quer beber uma água de Porto Alegre, vai ser complicado, porque na viagem, o processo do sol batendo no plástico vai liberar xenoestrógenos que vão causar estrogenicidade.